Fala, benditos e benditas, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Matheus Brito, professor aqui do canal Bendito Bhaskara, e hoje nós vamos para mais uma aula sensacional de matemática, o assunto regra de 3 simples. Que assunto importante, hein, galera? Cai muito em prova, inclusive é uma matéria útil também lá na química, né? Muita gente usa essa matéria para fazer as questões de cálculos estequiométricos, né? Também aparece aí na física, enfim, e na matemática cai demais, né? Se você vai fazer o Enem, certamente você vai encontrar aí mais de uma questão envolvendo regra de 3 simples dentro das suas 45 questões lá que tem no Enem, beleza? E se você vai fazer um vestibular tradicional da Unicamp, FUVEST, UERJ, enfim, também cai. Se você vai fazer um concurso público, cai muito. Concurso militar também é uma matéria que realmente ela é coringa, ela é uma ferramenta muito importante, você tem que saber. Por isso que ela está na playlist de matemática básica, porque é o alicerce. Matemática básica não é sinônimo de matemática fácil. Matemática básica é a matemática alicerce, necessário para você aprender outros conteúdos que estão por vir aí, beleza? Conteúdos que são mais avançados, né? Que necessitam desse pré-requisito que a gente precisa de aprender na matemática básica. Por isso, maratona essa playlist aqui. Beleza, pessoal? Show de bola? Então, vamos lá? Antes de eu falar de regra de 3, eu quero só aqui nesse quadro, nesse pedaço do quadro aqui, falar de grandezas proporcionais. É um pré-requisito para você entender regra de 3 de verdade, não ficar só na decoreba, beleza? Vamos lá, então? Gente, o que são grandezas proporcionais? Bom, a gente tem 2 tipos de grandezas proporcionais, né? As que são diretamente proporcionais e as que são inversamente proporcionais, beleza? Eu vou dar aqui um exemplo para vocês, que eu até anotei aqui, ó, pessoas, comida, pode parecer meio aleatório aqui, mas vai fazer total sentido. Imagina que você vai receber na sua casa aí alguns amigos, né? Imagina aí um total de 3 pessoas, beleza? Contando com você, 4 pessoas vão comer, beleza? Agora imagine que em uma outra situação você vai receber 7 pessoas, contando com você, serão 8 pessoas que vão comer essa refeição, beleza? Então anteriormente 4 pessoas, depois 8 pessoas. Então tinham 4 pessoas e depois a gente passou a ter o quê? 8 pessoas, beleza? O que aconteceu com o número de pessoas, pessoal? Daqui para cá, ó, multiplicou por 2. Dobrou o número de pessoas, beleza? Certinho? O que você vai pensar sobre o número de comida que você tem que preparar? Subentendendo que a gente está preparando o mesmo prato nas 2 situações. Você vai ter que dobrar o quê? A quantidade de comida que você tem que cozinhar ali para receber as 8 pessoas, né? Então, assim, vamos supor aqui que a quantidade, que é uma quantidade aleatória, eu vou chamar de X a quantidade de comida, beleza? Agora, você vai ter que produzir quanto de comida? 2x. Você vai ter que dobrar a quantidade de comida, beleza? Certinho? X aqui é só uma letra para representar uma quantidade imaginária de comida, beleza? E 2x é o dobro da quantidade que você tinha feito quando você tinha recebido 4 pessoas. Então, o que a gente percebe, galera? Que quanto mais pessoas, o quê? Mais comida eu tenho que fazer. Mais pessoas eu recebo, mais comidas eu tenho que fazer. Só que preste atenção, isso aqui é muito importante. Não é só quanto mais pessoas, mais comida. É importante esse númerozinho aqui, ó. Tá vendo que a quantidade de pessoas, quando dobra, a quantidade de comida também dobra, é multiplicada também por 2? Esse fator é muito importante. E daí vem o nome o quê? Proporcional. Porque o fator é o mesmo. Se você multiplica por 2 a quantidade de pessoas, você vai aumentar multiplicando por 2 a quantidade de comida. Se você multiplica por 3 a quantidade de pessoas, você também multiplica por 3 a quantidade de comida, beleza? Aumentou, a outra também aumenta, na mesma proporção, multiplicando pelo mesmo valor, beleza? E se diminuir, Matheus, vamos supor que antes você recebeu 20 pessoas, com você tem 20 pessoas comendo. E numa refeição aí nova, no outro dia, 10 pessoas. Bom, se a quantidade de pessoas dividiu por 2, caiu pela metade, a quantidade de comida também cai pela metade. Então as grandezas diretamente proporcionais funcionam assim. Se uma aumenta, a outra aumenta na mesma proporção, multiplicando pelo mesmo valor. Ou se uma diminui, a outra também diminui na mesma proporção, ou seja, dividindo pelo mesmo valor, beleza? As inversamente, pessoal, por sua vez,
funciona da seguinte forma: se uma aumenta, a outra diminui na mesma proporção. Isso significa que se uma multiplica por 2, a outra grandeza tem que dividir por 2. Se uma grandeza multiplica por 3, a outra tem que dividir por 3. Se uma grandeza multiplica por 5, a outra tem que dividir por 5, beleza? Então, você perceba que uma aumenta, a outra diminui, mas o fator é o mesmo. Se multiplicou por 5, a outra divide por 5 também, para manter a proporção. Vamos a um exemplo para vocês entenderem bem, beleza? Gente, imagina que você tem aqui uma pessoa e essa pessoa ela gasta 9 horas para limpar um lote. Então, tem um funcionário que gasta 9 horas para limpar um lote. Se você colocar mais 2 pessoas, aumentando para 3 funcionários, quanto tempo que vai ser necessário para você executar a limpeza do lote, beleza? Olha aqui, daqui para cá a gente multiplicou por 3. Só que pensa comigo, quanto mais funcionários limpando, menos tempo se gasta. Tá vendo? As grandezas são inversamente proporcionais. Ou seja, se multiplicou por 3 a quantidade de funcionários, a quantidade, pessoal, de tempo tem que dividir por 3. 9 dividido por 3 dá 3, né? Tá vendo aqui, ó? O 9 foi dividido por 3. Percebam que o fator é o mesmo. O fator é 3. Porém, um multiplicou e o outro dividiu, né? Um aumentou e o outro diminuiu. Beleza, pessoal? Fez sentido que são grandezas direta e inversamente proporcionais? Isso é muito importante, você tem que saber analisar, você tem que saber comparar duas grandezas para ver se elas são diretamente ou inversamente proporcionais. Beleza? Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários que eu tenho o maior prazer de responder para você. Beleza? Vamos aqui então para a regra de 3 simples, pessoal. Tem 2 casos, a regra de 3 simples direta e a regra de 3 simples inversa, beleza? Vamos lá. Para que serve a regra de 3? Para eu descobrir um desses valores aqui, ó, quando eu estiver lidando com grandezas proporcionais. Imagina que eu sei que tem 4 pessoas, depois numa outra situação tem 8. Aí eu sei que tem uma quantidade X de comida e eu quero descobrir qual deveria ser a nova quantidade de comida para quando forem 8 pessoas. O outro caso, tem um funcionário, gasto 9 horas. Agora eu tenho 3 funcionários, quanto tempo? Sacou a ideia? Então eu tenho um antes e um depois. E a regra de 3 ela vai servir para a gente descobrir algum desses valores que estão escondidos aí. Você vai entender bem quando eu resolver esses 2 exemplos, pode ficar tranquilo, beleza? Gente, a regra de 3 simples significa que são quantas grandezas envolvidas? São 2 grandezas envolvidas. Vamos anotar isso aqui, ó. O fato de ser simples indica que são 2 grandezas envolvidas, beleza? Anota isso aí que é muito importante, tá bom? O que é grandeza, gente? Grandeza aqui para matemática, né? É tudo aquilo que a gente consegue medir, quantificar, belezinha? Tranquilo? Agora vem comigo, olha aqui um exemplo de regra de 3 simples direta. São 2 grandezas e as 2 grandezas são o quê? Diretamente proporcionais quando é uma regra de 3 simples direta, beleza? E quando é regra de 3 simples inversa, são 2 grandezas que são inversamente proporcionais. Daqui a pouquinho a gente fala desse caso. Olha esse exemplo, gente. Considerando que em uma festa cada pessoa ocupe 2 metros quadrados. Então, uma pessoa ocupa 2 metros quadrados. Qual era a quantidade de pessoas na festa, sabendo que era um evento que ocupava 800 metros quadrados? Subentendendo que toda a área foi ocupada, né, pessoal? Tranquilo? Bom, nós vamos fazer uma regra de 3 para poder descobrir isso aí. Olha aqui, gente, a regra de 3 sempre tem um antes e um depois. Isso é muito importante. Igual aqui, ó. O antes, 4 pessoas, X de comida. 8 pessoas, 2x de comida. Então, o antes era 4x e o depois 8 pessoas, 2x de comida. Aqui, ó, antes, um funcionário gastando 9 horas, depois 3 funcionários gastando 3 horas. Fez sentido? Então, a primeira coisa que a gente faz para resolver, gente, coloca aqui, ó, o número de pessoas, né, certinho, e a área ocupada. E aí você vai ter que analisar, antes de fazer qualquer coisa, analisa se essas grandezas são direta ou inversamente proporcionais. Pensa assim, ó, quanto mais pessoas você tem, mais ou menos área é ocupada. Mais área, quanto mais pessoas, mais área, né? Tranquilo? Então são grandezas diretamente proporcionais. Agora vamos às contas. Olha a ideia do antes e depois que eu falei. Olha, o antes aqui é uma pessoa, cada pessoa ocupa
2 metros quadrados. A área aqui está em metro quadrado, beleza? Agora olha o depois. 800 metros quadrados é ocupado por quantas pessoas? X. Olha lá, o antes, o depois e alguma das coisas eu tenho que descobrir, beleza? No caso aqui é a quantidade de pessoas no segundo momento, belezinha? Gente, quando for regra de 3 simples direta, duas grandezas que são diretamente proporcionais, é o caso mais clássico. A gente tem que fazer o quê? Multiplicar cruzado e igualar, beleza? Para resolver. Fez sentido, gente? Então, vem aqui nesse quadro, eu vou apagar aqui, só para a gente ganhar espaço aqui na resolução, beleza? Olha para vocês verem como que vai ficar. Multiplicando cruzado, 800 vezes 1, isso dá 800. 2 vezes x, 2x. Multiplica cruzado, iguala. 2x igual a 800. Agora a gente passa o nosso 2 dividindo, 800 dividido por 2. Isso dá o que, gente? 400. Então, certamente o que? Certamente, nós tínhamos o que? 400 pessoas aí, beleza? Fez sentido, pessoal? Tranquilo? Então, 400 pessoas estavam nesse evento que ocupou 800 metros quadrados de área, beleza? Vamos agora para a regra de 3 simples inversa. Duas grandezas que são inversamente proporcionais. 6 torneiras enchem um tanque em 22 minutos, beleza? Se abrirmos 4 torneiras, o mesmo tanque ficará cheio em quanto tempo? Olha o antes. Quem que é o antes? 6 torneiras, 22 minutos. Depois, 4 torneiras, quantos minutos? É o que eu quero descobrir. Tá vendo? Antes, depois e sempre tem uma coisa que eu quero descobrir. Anota aqui, as grandezas. Primeira grandeza, torneira, né? Torneiras, número de torneiras. E aqui o tempo, beleza? Para encher o nosso tanque. Agora, presta atenção. Quanto mais torneiras, mais rápido. Quanto mais torneiras, menos tempo. Então, mais torneiras, menos tempo, são grandezas inversamente proporcionais, beleza? Agora coloca aqui, 6 torneiras enchem em 22 minutos. Tá aqui o tempo em minuto, beleza? 4 torneiras vão encher em quanto tempo? X. Olha lá, o nosso X está aqui. Gente, agora presta atenção. Diferentemente da regra de 3 simples direta, que a gente só multiplicava cruzado, aqui não pode multiplicar cruzado, não pode. O que você vai fazer aqui quando for regra de 3 simples inversa? Você vai inverter a grandeza aqui, que não tem a incógnita. Essa é a dica que eu te dou, grava isso. Inverte essa aqui antes de multiplicar cruzado, beleza? Se você for estudar e vir algum livro, alguma apostila, você vai ver que alguns professores também sugerem fazer assim, multiplica de lado, iguala. 4 vezes x é igual a 6 vezes 22. Resolvendo essa equação também vai dar certo. Isso vezes isso é igual a isso vezes isso. Só que eu prefiro, por conta da ideia da regra de 3 composta, que inclusive é um conteúdo que já está gravado aqui no canal, eu vou deixar aqui no card, já deixa aberto aí para você assistir logo depois dessa aula, a aula de regra de 3 composta. Já emenda aí, beleza? A regra de 3 composta é quando tem mais de 2 grandezas envolvidas. Então, por conta do conteúdo que a gente tem que ter, do entendimento que a gente tem que ter lá na regra de 3 composta, eu prefiro te fazer pensar dessa forma. Quando for regra de 3 simples inversa, anota dessa forma aqui e antes de multiplicar cruzado, inverte a grandeza que não tem a incógnita e depois multiplica cruzado, tranquilo. Fez sentido? Tranquilo? Qualquer dúvida é só mandar nos comentários. Então vamos fazer isso? Vem cá nesse cantinho aqui, chega aqui, aqui embaixo, Vou inverter, tá? Ao invés de 6 sobre 4, vai ser 4 sobre 6. E aqui mantém 22 sobre x. Você vai inverter só a que não tem a incógnita, tá bom? Agora a gente multiplica cruzado, tranquilo. Olha lá, 4x é igual a 22 vezes 6. Olha como que eu gosto de fazer essa conta, pessoal. Olha, 22 vezes 6 sobre 4, né? Quem que é 4? É 2 vezes 2. Por que eu fiz isso? Aqui agora eu corto, 22 sobre 2 dá 11. 6 sobre 2 dá 3. 11 vezes 3, 33. Ou seja, o tempo aí gasto no segundo momento com 4 torneiras será 33. Perceba, menos torneiras, o tempo ficou o quê? Maior, porque as grandezas são inversamente proporcionais. Beleza, galera? Fez sentido? Gente,
Me siga lá no Instagram também, @benditobhaskara. Eu posto muito conteúdo por lá também. E se você não for inscrito no canal, se inscreva aí. É muito importante para o canal crescer, né? Para que mais pessoas, né, recebam os conteúdos, para que o engajamento fique maior. Isso é muito importante para quem produz conteúdo aqui no YouTube, beleza? Tamo juntos, Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo. Valeu!